Sexto ano. Nós vamos continuar a nossa correção do livro, onde na aula passada nós corrigimos a página 64, número 9, letra A e B. Já na página 65, temos a letra C da questão 9. Na questão 9 era o quê? Uma questão que falava sobre a arrecadação do pedágio, onde descobrimos que cada tipo de veículo arrecadou 60 mil reais. E vamos ver na letra C o que ele está pedindo. Está falando assim, ó. Se passaram 6 mil ônibus pelo pedágio nesse dia, qual o valor da tarifa do pedágio para os ônibus? Então acontece o quê? Se falou que 60 mil foi a contribuição de cada tipo de veículo, então eles lucraram 60 mil reais com todos os ônibus que passaram. Mas quantos ônibus passaram? Passaram 6 mil ônibus. Então, para a gente descobrir qual vai ser o valor da tarifa do pedágio dos ônibus, se ele lucrou isso com os ônibus, eu vou ter que dividir pela quantidade de ônibus que passaram. Vou dividir aqui por quanto? Vou dividir por 6 mil. Ok, turma? Então, vamos lá. 6 não divide 6 mil, nem 60, nem 600. Então, fazer o quê? 6 mil dividido por 6 mil. Vai dar 1. Sobra quanto? Sobra 0. Abate esse 0, como eu não usei esse 0 aqui, eu faço o quê? Coloco ele aqui na direita. Então, está perguntando, qual é a tarifa do pedágio para o ônibus? Então, quanto que era o preço da tarifa? O valor da tarifa era quanto? O valor era de quanto? De 10 reais. Ok, turma? Bem simples. Lembrando, é a continuação da questão 9 da página anterior. Ok? Vamos para o número 10, ainda da página 65. Tá assim, ó, vamos ler. Descubra a massa de cada dado, sabendo-se que todas as latas estão vazias e que cada uma pesa 20 gramas. Então vamos lá. Na questão 10, trabalha o quê? Uma questão de equilíbrio, de uma balança em equilíbrio, onde aqui eu tinha uma quantidade de dados e aqui eu tenho uma quantidade de latas. Ok? Só acontece o quê? O que a questão diz? Ela diz o quê? Que as latas estão vazias e cada lata pesa quanto? Ó, cada lata pesa 20 gramas. Ok? Então, olha, se cada lata pesa 20 gramas, nesse lado, quantas latas nós temos? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 latas. Se cada uma pesa 20 gramas, como eu vou saber qual o peso que está nesse lado da balança? Basta fazer o quê? 6, que é a quantidade de latas, vezes o peso de cada lata, que é quanto? Que é 20 gramas, ok? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar igual a 120 gramas. Então, olha, juntando todas as latas, aqui eu tenho quanto de peso? Eu tenho 120 gramas. Mas a balança não está em equilíbrio? Ok, ela está em equilíbrio. E aqui eu tenho que ver o quê? Aqui nesse lado, em vez de latas, eu tenho dados. Ele quer o quê? Que eu calcule a massa de um dado. Qual é o peso de um dado? O que eu faço? Primeiramente, vou ver quantos dados tem aqui. Aqui na nossa questão, nós temos o quê? Temos 15 dados. Então, se eu pegar 15 dados e colocar nesse lado, minha balança vai ficar no equilíbrio. Então, juntando todos esses 15 dados, quanto que vai ser o peso total? 120 gramas. Então, para saber quanto que é o peso de cada dado, o que eu preciso fazer? Pegar o peso total, que é de todos os dados juntos, que é 120 gramas. E vou dividir o quê? Pela quantidade de dados que eu tenho aqui. Beleza? Vamos lá. 1 dá para dividir para 15? Não. 12 dá para dividir para 15? Não. E 120? 120 dá. Eu multiplico 8 vezes 15. 8 vezes 15 é igual a quanto? 120. Sobra quanto? 0. Então, qual é o peso de um dado? Qual é o peso dele? É igual a 8 gramas. Então, cada dadinho pesa 8 gramas. Ok? Uma questão bem simples, é uma questão de equilíbrio de balança. Então, a nossa página 65 foi corrigida. Vamos para a nossa próxima página. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos para a página 66. Página 66.
A página 66, número 11. Tá assim, olha, vamos ler a questão 11. O sistema de aquecimento de uma piscina está com um pequeno vazamento, desperdiçando 60 litros de água por dia. Então, ó. Nossa, a letra ficou feia, calma aí. Qual foi o desperdício? De 60 litros de água por dia. 60 litros por dia. Então, em um dia, a piscina vai desperdiçar quanto? 60 litros. Sabendo-se que essa piscina tem a capacidade para 7.200 litros, ele quer saber quantos dias vai ser necessário para esvaziar a piscina apenas com a água desperdiçada por esse vazamento. Como assim? O que a questão está dizendo? Que a piscina está cheia até a boca, tem 7.200 litros. Só que está tendo um vazamento. Cada dia que passa, a piscina esvazia 60 litros. Então ele quer saber, com esse vazamento, quantos dias vão ser necessários a piscina ficar totalmente vazia. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Se ela tem 7.200 litros, para eu saber quantos dias eu tenho, pensa comigo. Em um dia desperdiça 60 litros. Em 2 dias desperdiça quanto? 120 litros. E assim por diante. Para saber quantos dias eu vou ter para esvaziar totalmente, basta fazer o quê? Pega 7.200 e vou dividir por 60. Ok? Então vamos lá. 7 dá para dividir para 60? Não. 72 dá? Dá sim. Multiplico por quanto? 60 vezes 1. 60 vezes 1 vai dar quanto? 60. Para chegar a 72, sobra quanto? Sobra 12. 12 dá para dividir para 60? Não. Então abaixo o 0. Quem multiplica por 60, que dá 120, ou chega próximo? 2. 2 vezes 60 é quanto? 120. Para 120 sobra quanto? 0. Mas agora tem um 0 para abaixar aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou abaixar esse meu 0. E como eu não usei esse 0 aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar ele aqui na direita. Então, acabou a minha conta. Então, quantos dias vão ser necessários? Vão ser necessários 120 dias para esvaziar totalmente a minha piscina. Ok, turma? Essa é uma questão bem simples. Basta interpretar o que a questão está dizendo. Vamos lá para a próxima. Número 12. Vamos ler número 12. Paulo coleciona miniaturas de carros e Mateus coleciona bonecos de super-heróis. Então, vou botar aqui, ó, Paulo. E aqui eu tenho o Mateus. Então, vamos lá. Paulo coleciona miniaturas de carros. Então, Paulo coleciona o quê? Carros. E o Mateus coleciona bonecos de super-heróis. Então, o Mateus, eu vou colocar o que aqui? Bonecos. Eles receberam aos seus pais a mesma quantia em dinheiro para comprar novas miniaturas e bonecos. Sabendo-se que Paulo comprou 8 miniaturas, então Paulo, o que ele fez? Ele comprou 8 miniaturas. Ok? Ele comprou 8 miniaturas, que cada uma delas custou R$7. Então, ó, cada uma dessa, ó, cada uma, qual o preço dela? Cada uma vale R$7. Então, cada miniatura que ele comprou, cada uma delas custa R$7. Então, com o dinheiro que o pai deu para ele, ele comprou o quê? 8 miniaturas e sobrou R$4. Então, com essas informações, vamos ver. Ó, lembrando que a quantidade de dinheiro que o Paulo recebeu é a mesma que Mateus também recebeu. Vamos ver o que cada questão está pedindo. Vamos para a letra A. Vou fazer a letra A aqui no cantinho. Porque a letra A vai falar do Paulo. Ok? Esquece o Mateus por enquanto. Tá assim, ó. Quantos reais Paulo recebeu de seus pais para comprar as miniaturas de carros? Então ele quer saber o quê? Quanto que o Paulo recebeu? Lembrando,
O Paulo ele comprou 8 miniaturas, onde cada uma delas custa quanto? R$7. E depois de comprar as miniaturas, sobraram R$4 do total que o pai deu para ele. Então, primeiramente, tem que saber o quê? Quanto que ele gastou nas miniaturas? Ele fez o quê? Ele comprou 8 miniaturas, só que cada uma delas custou R$7. Ok? Então, se você comprar uma, é 7. Se comprar duas, 14. E assim por diante. Mas ele comprou 8. Então, ele gastou 8 vezes esse valor de R$7. Só que mesmo ele gastando isso, com o valor que ele recebeu, ainda sobraram R$4. Então, ele teve esse gasto e ainda sobrou quanto? R$4. Então, para saber o total que ele recebeu, preciso fazer o quê? A quantidade que ele gastou nos bonecos, nas miniaturas, e somar quanto que sobrou em dinheiro. Aí o resultado vai ser o quê? O total que o pai dele deu para ele. Então, primeiro eu faço o quê? 8 vezes 7, que é igual a quanto? 56. Mais os R$4 que sobraram, vai dar qual quantia? Ele recebeu quanto? Ele recebeu R$60. Então, quanto que ele ganhou do pai dele? Ele ganhou, vou botar até aqui em cima, R$60. Por que eu coloquei o valor ali em cima? Lembra, a questão disse que o mesmo valor que foi dado para Paulo de dinheiro, que foi R$60, foi o mesmo que deram para quem? Para o Mateus. Ok? É importante. Por isso que eu deixei esse 60 aqui em cima. Então, vamos apagar. A letra A está resolvida. Foi R$60. Vamos para a letra B. O que na letra B diz? Se cada boneco de super-herói que Mateus coleciona custa R$9, quantos bonecos ele poderá comprar com o dinheiro que recebeu? E ele quer saber se vai sobrar algum dinheiro. Se sobrou, quanto? Então, primeiramente, qual é o valor de... Mateus não coleciona bonecos, só que cada boneco custa quanto? Cada boneco custa R$9. Ok? Ele quer saber, com esse dinheiro todo que ele ganhou, a quantidade que Mateus ganhou não é a mesma de Paulo? Então, Mateus ganhou R$60 também. Ele quer saber, com esses R$60, quantos bonecos eu compro. E se comprando esses bonecos, vai sobrar dinheiro, e se sobrar, quanto que vai ser. Ok? O mesmo caso que eu fiz aqui no Paulo, eu vou fazer no Mateus. Por quê? Igual exemplo. Cada um é R$9. Se eu comprar 2 bonecos, eu gasto quanto? R$18. E assim por diante. Mas eu tenho quanto? Eu tenho R$60 para gastar. Então, vou pegar essa quantidade, que é R$60, e vou dividir por 9. Fazendo isso, eu vou saber quantos bonecos a gente consegue comprar. Ok? Então, beleza. Aqui eu tenho que ver. 6 dá para dividir para 9? Não. 60 dá para dividir para 9? 60 dá. Então, eu multiplico por quem? Por 6. 6 vezes 9 é quanto? 54. 54 para chegar a 60, falta quanto? Sobra 6. Mas 6 dá para dividir para 9? Não. Então o que eu faço? Fecho a minha conta. Então, deu 6 e sobrou 6. O que isso quer dizer? Então, se eu pegar R$60 e dividir por 9, onde cada bonequinho é R$9, quantos bonecos eu vou poder comprar? Eu posso comprar 6 bonecos, mas vai sobrar dinheiro. Vai sobrar quanto? Vai sobrar R$6. Foi quanto que restou aqui do dinheiro, não foi o nosso resto? Então, vale o quê? Sobrou R$6. Foi o quanto de dinheiro aqui que sobrou. E aqui é a quantidade de bonecos que deu para comprar. Ok? Então, a letra B está resolvida. Então, vamos para agora a letra C. Lembrando, Mateus conseguiu comprar o quê? 6 bonecos. Essas informações são importantes. Por quê? Vamos na letra C. O que na letra C diz? Quem comprou mais itens para a sua coleção? Quem comprou mais itens? Foi Paulo ou Mateus? Foi Paulo, né? Paulo comprou quantas? Comprou 8 miniaturas. O Mateus comprou apenas 6. Então, quem comprou mais? Foi o Paulo. E ele quer saber quantos itens
a mais ele comprou 8, ó, de 6 para chegar a 8, falta quanto? Falta 2. Então, olha, aqui o 8 tem 2 unidades a mais. Então, quanto a mais ele tem? Ele comprou 2 itens a mais. Ok? Então ele comprou o quê? 2 bonecos ou brinquedos a mais do que Mateus. Ok? Então, a número 12 está resolvida. Agora vamos para número 13 para terminar essa página 66. Vamos lá. Vamos lá. Número 13. Em uma competição de ciclismo, os competidores percorreram 28 quilômetros. Ó, percorreu 28 quilômetros em uma pista circular de 1.400 metros. Então, ó, ele percorreu 28 quilômetros, só que a pista na qual ele percorreu essa distância toda, ela tem apenas quanto? Ela tem apenas 1.400 metros, ok? E ele está pedindo o quê? Ele quer saber quantas voltas nessa pista o atleta fez durante a competição. Ele quer saber quantas voltas o atleta deu, ok? Uma coisa importante é o que para analisar? Ele percorreu 28 quilômetros. Então a unidade que nós estamos usando aqui, unidade de medida é o quê? Quilômetros. Só que a minha pista está o quê? Está em metros. Tem 1.400 metros. Então, aqui tem uma observação importante. Qual observação é essa? Está falando que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, como você quer fazer uma continha e as minhas informações estão com unidades de medidas diferentes, você tem que fazer o quê? Tem que deixar todas elas com a mesma unidade de medida. Aqui não é quilômetro e aqui não é metro. Tem que deixar todas na mesma medida. Então, o que seria mais fácil para a gente? Passar do quilômetro para o metro. Por quê? Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2 quilômetros vai ter quantos metros? 2.000. E 3 quilômetros? 3.000. E assim por diante. Então, para passar do quilômetro para o metro, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 1.000. Mesma coisa aqui, né? 28 quilômetros. Para eu passar para metro, eu faço o quê? 28 vezes 1.000. 28 vezes 1.000 vai dar quanto? 28.000. Mas é 28.000 o quê? Metros. Então eu passei o quilômetro para metro. Agora temos o quê? A mesma unidade, que é metro. Ok, professor, você passou para a mesma unidade, só que eu não entendi o que a questão está dizendo. O que a questão diz? Nessa competição, eles percorreram o quê? 28 quilômetros nessa pista de 1.400 metros. Como assim? A pista ela é circular, então se você percorrer ela toda, você percorre quanto? 1.400 metros. Isso se você percorrer ela, deu uma volta só nessa pista. Só que a quantos metros que ele percorreu, quer dizer? Ele não percorreu 28.000 metros, então ele deu mais de uma volta nessa pista, entendeu? Então o que eu quero saber? Eu quero saber quantas voltas ele deu. Então a cada volta ele vai percorrer 1.400 metros. Entendeu? Se ele percorrer uma volta, 1.400. Mais uma volta, 2.800. E assim por diante. Então, para saber quantas voltas ele deu, preciso fazer o quê? Ver a quantidade de distância que ele percorreu, que é 28.000, e vou dividir pela distância que é uma volta. A distância percorrida em uma volta, que é quanto? 1.400 metros. Então, fazer o quê? 28.000 dividido por 1.400. Ó, então, 2 não dá para dividir para 1.400, 28 não dá, 280 não dá, mas 2.800 dá para dividir para 1.400. Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. 2 vezes 1.400 dá 2.800. E aqui sobra quanto? Sobra 0. Mas sobrou um 0 aqui, professor. O que eu faço? Abaixo. Como eu não usei ele, eu coloco ele aqui na minha
direita. Então, no total, quantas voltas ele deu nessa pista? Ele deu 20 voltas. Ok? Tudo bem. Então, a página 66 está corrigida. Vamos para a próxima página. A página 67 é de conteúdo. Então, qual vai ser a próxima página? A página 68. A página 68 começa a ter questões para a gente resolver. Vamos colocar lá na página 68. Então, mudamos. Agora estamos na página 68. A linha 68 tem a número 1. Na número 1 está assim, ó. Uma divisão pode ser feita com o recurso da operação de multiplicação. Veja como Cícero pensou para calcular 45 dividido para 7. Ali, ele mostra como Cícero fez para calcular uma divisão de cabeça. Que processo que ele faz para calcular a divisão? É mais ou menos o processo que nós utilizamos para resolver a continha. Como assim? Aqui ele quer fazer o quê? 35 dividido para 9, na letra A. Ok? O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Vou armar aqui a conta. 35 dividido por 9. Ele vê, eu não estou dividindo aqui por 9, ele vai vendo quem eu multiplico por 9 que chega próximo de 35, só que não pode passar. Então o que ele faz? Ele vai fazendo testes com alguns números. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 9 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 27. Eu não quero chegar a 35. 9 vezes 3 dá 27. Chegou próximo, não chegou? Tá. Então ele testa mais um número para ver se tem outro que chega mais próximo ainda. Que é quem? O próximo. Ó. 9 vezes 3 deu 27. Agora ele faz quem? 9 vezes o 4. Só que 9 vezes 4 dá quanto? Ele dá 36. Então 9 vezes 4 não vai dar pra gente. Por quê? A gente não quer chegar a 35? Eu tenho que achar o quê? Um número que multiplica por 9 que chega próximo a 35 ou que dê 35. O ideal é que dê 35. Como não deu 35 direitinho, eu tenho que ver o quê? Qual que chega mais próximo, só que não pode passar. 9 vezes 4 passou, ó. 36 é maior que 35. Então eu não vou usar essa multiplicação, vou usar quem? 9 vezes 3. Então eu vou botar aqui, olha, 3. Ó, 9 vezes 3, 27. 27 para chegar a 35, sobra quanto? Sobra 8. Ok? Esse é o processo que nós fazemos de cabeça, quando a gente vai resolver uma divisão. A gente vê quem eu multiplico que chega mais próximo ou que dê o nosso resultado. Lembrando, não pode passar desse nosso valor. Vamos fazer a letra B. Na letra B, vamos lá, na letra B é como? 67 dividido para 8. Mesmo processo. Eu quero ver quem eu multiplico por 8 que dá 67 ou chega próximo. Não pode passar, ok? Então eu vou pensar, mas professor, se eu fizer 8 vezes 8 dá quanto? Dá 64. Chegou próximo, 67? Vou tentar um número um pouco maior. Vamos fazer 8 vezes 9, para ver se chega mais próximo. 8 vezes 9 é quanto? 72. E o que acontece? 8 vezes 9 passou do 67. Ó. Então esse número aqui, olha, passou do número que a gente quer. Se eu multiplicar aqui e o número passar, eu não posso utilizar ele. Então não posso usar o 8 vezes 9. Então qual que chega mais próximo? O 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 para chegar a 67, falta quanto? Falta 3. Então esse aqui é o nosso resto. Por quê? Eu não posso dividir 3 por 8, então eu fecho a minha conta. Entenderam, turma? Como é que ele está explicando, de certa forma, o método que ele fez, é como nós resolvemos de cabeça a divisão. Vamos para a letra C. Letra C, qual conta que é? 41 dividido para 7. Ok? Então vamos lá. Professor, tem que chegar a 41. Vou testar 7 vezes 5. 7 vezes 5 é quanto? 35. Tá, professor, chegou próximo.
Mas será que tem um número maior, que chega mais próximo ainda? Vou tentar o 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai dar quanto? 42. Caramba, o que aconteceu? 7 vezes 6 passou do número que a gente quer. A gente não quer chegar a 41? Tem que chegar próximo de 41 ou dar 41. Como passou, eu não posso usar o 7 vezes 6. Então, qual é o mais próximo que eu posso chegar? 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. 35 para chegar a 41, falta quanto? Falta 6. Dá para dividir 6 para 7? Não. Então, o que eu faço? Fecho a minha conta. Vamos para a letra D. Letra D é 86 dividido para 9. Mesmo caso, vou fazer 9 vezes 9 é quanto? 81. Chegou próximo. E 9 vezes 10? Se eu fizer aqui 9 vezes 10, vai dar quanto? Vai dar 90. E 9 vezes 10 passou 86. Se passou, não posso usar. Vou usar o que chegou mais próximo, que foi quem? 9 vezes 9, que deu 81. Para chegar a 86, falta quanto? Falta 5. 5 não tem como dividir para 9. Então, o que eu faço? Fecho a minha conta. Ok? Então, ó, a número 1 está resolvida. Então, vamos lá. Nós temos como fazer ainda a número 2, letra A. A número 2, ele explica um processo que a gente faz o quê? Se a gente pegar uma multiplicação, exemplo, vou colocar aqui no quadro o exemplo de uma multiplicação. Se eu pegar, exemplo, 15 vezes 10. O que esse processo diz? Se eu tenho uma multiplicação e um dos números eu dobrar esse valor e o outro número eu colocar o valor dele na metade, lembra, eu só posso fazer isso se der números inteiros, ok? Não pode ser números quebrados. Se eu fizer esse processo, o meu resultado vai dar o quê? O mesmo. Por quê? Vamos lá. 10 vezes 15 é igual a quanto? 150. Se eu fizer o processo de metade e dobro, o que eu faço? 15, se eu botar ele na metade, vai dar um número quebrado. Então eu não posso usar. Vou botar o dobro dele, ó. O dobro de 15. Qual é o dobro de 15? O dobro de 15 é 30. Se eu dobrei o 15, o 10 eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a metade. Qual é metade de 10? Metade de 10 é 5. Então, se eu fizer 5 vezes 30, vai dar quanto? O próprio 150. É o que prova. Se um deles você faz o dobro e o outro a metade, em uma multiplicação de dois termos, o resultado vai ter o quê? Vai ser o mesmo. E outro exemplo rápido para a gente fechar aqui vai ser qual? 4 vezes o 6. 4 vezes 6 é quanto? Deu 24. Então, vamos fazer o quê? Vou botar a metade de 4. Qual é a metade de 4? Metade de 4 é 2. E agora vamos fazer o dobro de 6. O dobro de 6 é quanto? 12. Então, 2 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 24 também. Então, se você fizer a metade de um e dobrar o outro, o resultado dá o quê? O mesmo. Por que eu fiz os exemplos e não vi ainda a questão? Porque eu já vi que a questão vai pedir o quê? Ele quer que você faça 2 exemplos e ver o que você analisou da nossa questão. Então, por esse vídeo, só vou deixar os 2 exemplos que nós precisamos, que é esse aqui e esse. E no próximo vídeo a gente vai continuar, ok? Porque o tempo está acabando. Até o próximo vídeo.